Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Januzzi, sou diretor comercial da Beolub e vou falar rapidamente aqui, antes do Delta iniciar, o treinamento de carros. Primeiro, a minha satisfação, em participar dessa live junto com vocês. Eu acho que é um momento que a gente vai contribuir muito para a melhoria dos nossos negócios, conhecer mais os produtos, né? A Beolub tem 40 anos, mais de 40 anos de mercado. Temos uma equipe aí com mais de 80 profissionais envolvidos na área, na área comercial e na área de suporte. E estamos junto agora aqui para desenvolver os trabalhos junto com vocês aí, esse treinamento, e aprender um pouco mais das novidades que a Texaco tem para nos apresentar. Nós somos distribuidores da marca Texaco Ipiranga no estado de Minas, né? Com exceção do Triângulo Mineiro e o sul de Minas, que a gente opera só com Texaco. E nesse momento, eu vou passar a palavra para o meu amigo Delton, que vai estar aí conduzindo com vocês essa live. Gostaria também, já antecipando, agradecer a Iconic, de estar proporcionando esses treinamentos para a gente, e dizer que qualquer dúvida, o chat vai estar aberto aí para vocês irem tirando as dúvidas e no final o Delton vai responder, com certeza. E nossa equipe de suporte também, sempre à disposição aí de vocês para falar sobre o produto, para falar sobre as condições comerciais, né? Tudo que a gente possa apresentar para, de fato, melhorar o negócio de vocês, para a gente vender mais. Muito obrigado. Delton, é com você. Ok, Paulinho, eu só queria confirmar, todos estão me ouvindo, a imagem também está ok na tela, está tudo no modo apresentação? Ok, Delton, estou escutando bem e a tela está com a apresentação. Então tá bom. Olá, muito boa tarde a todos. Ok, obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Meu nome é Delton Stabellini, eu sou especialista técnico da Iconic e hoje à tarde nós iremos conversar sobre um assunto que é o lançamento do Avoline sintético de categoria API-SP. Esse será o tema da nossa live, que durará em torno aí de 1 hora e 5 minutos, e depois um tempo para perguntas e respostas. Vamos lá. Bem, eu queria falar com vocês sobre as novas tendências, né? Quais são as novas tendências de mercado? Antes de começar a falar propriamente dito dos produtos que nós estamos lançando, é muito importante que a gente tente entender para onde esse mercado está indo. Então, quais são as novas tendências em óleos e motores? Bem, não só o Brasil, né, mas o mundo todo está muito preocupado com as restrições de emissões de CO2. Existe uma alta demanda também por a eficiência energética. O aumento, né, da frota com motorização híbrida, a gente está vendo cada dia que passa aí, aparecendo mais veículos híbridos, ou seja, movidos tanto a motor de combustão quanto a eletricidade, né? Motores elétricos. Estamos vendo também que a frota ela tem apresentado um aumento na tecnologia de start-stop, né? Que é aquele recurso que quando você pisa no freio, ele desliga o motor e num semáforo, num trânsito congestionado, desliga o motor e depois, a hora que você solta o pé do freio, ele aciona novamente. E temos também uma migração para os motores turbinados, né? Essas são os drives, né? Essas são as tendências dos veículos de passeio. Seguindo, eu queria falar um pouquinho para vocês do cenário do Brasil, né? Como é que está no Brasil essa questão dos carros turbos? E hoje eu posso mostrar para vocês que nessa imagem à esquerda, que quase metade dos carros será turbinados até 2022. Ou seja, temos novas famílias de motores turbinados da Jeep, da Fiat, né? Que montou uma nova fábrica de motores turbo no Brasil em 2020.
nós temos presença crescente de modelo das principais montadoras, sejam elas Honda, Chevrolet, Hyundai e Volkswagen. Ou seja, existe sim uma mudança de tecnologia e os carros estão se tornando turbinados para atender também alguns requisitos de emissões. Então, seguindo, nós podemos observar os exemplos de alguns motores TGDI, né, que é Turbo Gasoline Direct, ou seja, injeção direta de gasolina turbinada. Então, a gente vê aí que a Citroën tem o próprio Volkswagen Up, né, o Polo 2000 TSI, nós temos também o Ford Fusion, com os motores 2.0 EcoBooster, tem os Renault Megane, enfim, a gente tem o Honda Civic, o Hyundai, o New Tucson também vem com essa tecnologia e também é o Chevrolet Cruze 1.4 turbo. Ou seja, cada vez mais esses motores turbinados estarão presentes e circulando no nosso mercado. Bom, isso posto, quais são as novas tecnologias empregadas, né? A gente está cada vez mais vendo a injeção direta, né, de combustível. Hoje, como você pode ver nessa imagem à sua esquerda, no canto superior, a injeção de combustível está sendo feita diretamente dentro da câmara de combustão. Isso reflete um aproveitamento muito grande, né, da queima do combustível. Nós estamos também observando a entrada dos motores de 3 cilindros. São motores mais compactos, menores, né? Mas nem por isso são menos potentes, né? Motores de 3 cilindros com um aumento na sua cavalagem e aumento na sua potência. Temos também o recurso do stop-start, como eu já mencionei para vocês, e temos o aparecimento das turbinas, né? Ou seja, aumentando a eficiência, né, de admissão de ar através da turbina e fazendo com que você tenha uma queima mais perfeita e aumente a potência do seu carro. Então, essas são as novas tecnologias que estão empregadas nos veículos e que daqui para frente a gente vai começar a ver mais e mais o aparecimento delas. Bem, e o que traz? Quais são as consequências dessas tecnologias aos motores, né? O que essas modificações elas afetam os motores e, consequentemente, os lubrificantes, né? Olha só, o aumento da frota com motorização híbrida, o aumento da frota com motores start-stop e a migração para motores turbos, primeiro, eles têm a consequência de tornar o motor uma resposta mais rápida, né? O motor fica mais esperto, fica mais ligeiro. A geração de temperaturas e funcionamento são consideravelmente mais altas. Então, você traz também essa questão do aumento da temperatura. Então, você tem um carro que responde mais rápido, mas, ao mesmo tempo, ele está trabalhando com altas temperaturas. Com isso, a formulação do lubrificante ele precisa ser adequada para poder ter maior estabilidade, né, durante a sua utilização contra a degradação, a famosa oxidação, a famosa da lama ou da borra, né? Então, se nós temos um ambiente, né, com motor menor, com volume de cárter menor, com mais tecnologia embarcada, com mais potência, e com menos volume, a gente precisa de um lubrificante mais parrudo, com um básico mais selecionado. Aí a gente passa a ter os básicos sintéticos entrando com grande força no mercado para poder resistir, principalmente, aos processos de degradação química ou oxidação do lubrificante. Eu acho que cabe aqui fazer um parênteses que a degradação química do óleo ela se dá na presença do oxigênio e da temperatura. Então, se eu tenho temperaturas elevadas, na presença do oxigênio, se o óleo básico escolhido e se a quantidade de aditivos oxidantes não forem os adequados, eu vou começar um processo de oxidação, que é a transformação do lubrificante da fase líquida para a fase sólida, ou seja, de óleo para uma borra, uma pasta. Aí você perde a lubrificação.
Bem, com essas tecnologias embarcadas nos veículos, elas trouxeram também um fenômeno chamado LPSI, ou seja, pré-ignição a baixas velocidades. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente o que significa o LPSI, e eles começam a aparecer e serem estudados com o advento das todas essas tecnologias que nós verificamos. Motores menores, mais compactos, com injeção direta e turboalimentados. E também a gente não pode deixar de olhar que o lubrificante tem que trazer aquela proteção ao desgaste, ou seja, o motor ele é fabricado para ter a sua vida útil, né? Para rodar, percorrer X mil quilômetros. Então, nós não podemos esquecer dessa questão de proteção contra o desgaste, que é fundamental. Bem, seguindo, então, o que é o LPSI e a baixa rotação? Esse problema começou a ser observado quando foram introduzidas essas novas tecnologias, como mencionei, principalmente as tecnologias de turboalimentação, né? Então, o problema em motores com injeção direta, turboalimentados, a combustão, a LPSI é uma combustão anormal que ocorre antes da ignição, né? Ou seja, quando a gente pode observar na foto ali, a gente está vendo uma pequena faíscazinha de combustão, na verdade, no lado esquerdo. Isso que é o fenômeno do LPSI, né? E ele acontece uma combustão anormal antes da ignição e da combustão propriamente dita, aumentando consideravelmente a pressão nesses cilindros e levando até a queda, né? A gente pode ver aqui, você tem aqui um anel, né? Um pistão quebrado e até trincado aqui na sua grande área aqui da saia do pistão. E também você pode ter a quebra mais assim voltada para os anéis de segmento. Então, isso aqui está acontecendo nos veículos, é um fenômeno que ocorre nos veículos que estão equipados com turbocompressores, injeção direta, motores menores, mais potentes, com mais temperatura. E o potencial para quebra por parte de motores causando prejuízo aos consumidores, ou seja, se isso aí está ocorrendo, a gente precisa investigar e saber os motivos do fenômeno do LPSI. Muitos de vocês podem estar perguntando, mas então esses carros estão acontecendo isso no momento? Não, olha só, existe uma classificação API-SN vigente, existe uma classificação SN Plus, que é uma intermediária, e nós estamos trazendo aqui para vocês o lançamento da Texaco com uma boline API-SP, que vai mitigar esse problema, vai reduzir esse problema e nós não teremos mais esse evento de LPSI, pelo menos nessa geração de motores. Bem, então daí surge a nova especificação, né? API-SP e também aí o SAC GF6. Então, os lubrificantes terão que atender a essas especificações, tanto da API quanto da EUSAC, para mitigar, para reduzir esse impacto do LPSI. E não só isso, também nós vamos ver à frente um gráfico de proteção que essa nova especificação API-SP, ela traz 7 novos testes, né? Não só testes contra a ocorrência do LPSI, mas também com relação à proteção e à lubrificação dos motores, que nós vamos detalhar um pouco mais à frente. Bem, então quais são esses novos testes de motores? Olha só, 7 novos testes foram implementados, né? Desgastes na corrente do distribuidor, que é um problema que ocorre, porque, olha só, quando você ocorre LPSI, ocorre também a formação de fuligem. Vocês notaram que esses veículos turbinados, eles substituíram a correia, né, de transmissão ali por uma corrente. Isso aí foi para dentro do carro
passa a ser lubrificado com o próprio lubrificante que faz toda o resto da lubrificação do motor. Então, se você tem muita fuligem, essa fuligem ela pode se acumular ali nos sabres dos dentes da corrente e levar a um desgaste avançado, e uma folga nessa corrente leva a tirar o motor de ponto, e aí falhas de funcionamento que precisam ser reparadas em oficina, quebras, inclusive, de componentes. Então, essa é uma preocupação com o desgaste da corrente da distribuição. Tem muita preocupação com relação ao desgaste do motor, porque esses motores trabalham em condições mais severas. Limpeza dos pistões com resistência à oxidação e acúmulo de depósitos. Eu já falei, se eu não falei ainda, eu vou falar agora para vocês que, por mais que a eletrônica esteja avançada, né, que você obtenha o momento certo e a hora certa de fazer a queima, nunca você tem uma combustão completa, 100%. Tudo que entrou ali vai queimar e vai transformar em energia. Existem alguns subprodutos da queima que podem trazer problemas de acúmulo de depósitos atrás dos anéis. A fuligem ela é extremamente abrasiva, ela vai começar a raspar e espelhar a camisa, vai ter aquele efeito de polimento que segura a lubrificação na câmara de combustão. Ou seja, você tem algumas condições que precisam ser controladas, e é o lubrificante que faz essa condição de manter todos os depósitos dos subprodutos da queima do combustível em suspensão, dispersos, navegando durante a circulação do óleo, para que no momento certo você drene tudo isso aí, coloque para fora e coloque uma nova carga de óleo. Proteção contra a formação de borra e verniz, a gente já falou muito que isso aqui está muito relacionado com a qualidade do óleo básico e também com a quantidade de aditivos, né, que se coloca para evitar a formação da borra. O verniz é um material pegajoso que ele se forma na saia do pistão e leva o travamento do pistão, colamento de anéis. Então, são subprodutos da queima do combustível, mais a qualidade do óleo básico que vão evitar a formação da borra e do verniz. Proteção contra a corrosão, obviamente todos têm que fazer essa proteção, todos os lubrificantes. A questão da economia de combustível e, por último, a proteção ao fenômeno de LPSA. Muitos de vocês podem estar perguntando, mas por que acontece o LPSA? Por que está acontecendo nesses motores? Já descobriram? Não, estão em investigação essas questões. Quais são os verdadeiros motivos? O que se sabe atualmente é que algumas tecnologias de aditivação do próprio óleo lubrificante favorecem o aparecimento do LPSA. Mas ainda não temos ainda a definição do que é a causa específica do LPSA. Sabemos que estão atrelados a esses tipos de motores, turbinados, motores de alta potência, que trabalham em altas temperaturas e injeção direta. Mas, com o advento do lubrificante de classificação API-SP, a gente acaba por eliminar essa situação e evitar o aparecimento da ignição, da pré-ignição a baixa velocidade ou a baixa rotação. Aqui nesse gráfico, muitos de vocês conhecem a questão da comparação de desempenho API, SM com API-SP. Notem vocês que esses itens, como nós estamos vendo aqui à esquerda, a economia de combustível, durabilidade do sistema de emissão, proteção contra a formação de borra, proteção contra o desgaste de comando de válvula, limpeza dos pistões, controle de oxidação, e mais ainda todos esses outros testes que foram adicionados para um maior nível de proteção aos motores. Então, o verde são os testes melhorados, onde se exige mais do lubrificante, e em vermelho são os novos testes que apareceram, né? E o preto são testes existentes já na categoria API GF5, né? Que é a categoria anterior à GF6.
Então, rapidamente, só para a gente ter um comparativo da eficiência, desculpe, só mudar aqui. O nível de proteção vai se comportar dessa forma, olha, né? Essa é a categoria API-SN, que entrega esse desempenho de proteção, e a próxima seria o nível de proteção API-SP. Ou seja, eu tenho um produto muito mais robusto para enfrentar não só os desafios da formação do LPSI, mas também contra proteção, formação de borra, controle de oxidação do lubrificante, limpeza, que é fundamental para que esses motores funcionem perfeitamente. Bem, essa parte técnica colocada, né, assim, de uma forma assim, bastante detalhada para vocês, a gente traz agora aqui a nossa intenção de sair na frente do mercado como uma empresa de tecnologia. Então, nós resolvemos, antes que qualquer montadora solicite a classificação API-SP, e já antecipando aos problemas que acontecerão no mercado a partir do momento que maior quantidade de veículos turbinados com injeção direta comecem a circular aí no mercado, a Texaco, uma empresa de tecnologia, resolveu lançar o produto Avoline ProDS Full Sintético API-SP, que, se comparado com a classificação API-SN, ele vai proporcionar todos esses benefícios nesses percentuais que estão na lâmina de slide. Isso, sim, é um compromisso que a gente tem de entregar o melhor para o nosso consumidor, ou seja, 99% maior a proteção contra o espessamento e consumo de óleo. Então, se eu tenho uma proteção, API-SN, perdão, a categoria SP ela vai entregar 99%, ou seja, o dobro, né, de proteção contra o espessamento e consumo de óleo. Né? Todos nós sabemos que você pode, a regra de ouro em lubrificação é essa aí, onde pede API-SN, pode usar SP, não pode usar abaixo, né, inferior a essa classificação. Com isso, eu estou entregando mais proteção, mais durabilidade para o motor, mais durabilidade para o óleo lubrificante, que ele pode até ser trocado em maiores períodos de troca ou intervalos de troca. Temos também a questão de 91% a mais de proteção contra corrosão aos rolamentos, ou seja, é um produto muito mais robusto. A classificação API-SP é muito mais robusta do que a API-SN. E maior também do que a SN Plus, né? Que a SN Plus é um produto que está no nível intermediário entre SN e SP. Nós optamos por não lançar o SN Plus e já ir direto para os lubrificantes de maior capacidade de proteção e desempenho do motor. Temos 75% maior proteção contra o LPSI, né, que comparado sempre com a API-SN, tá, pessoal? Temos 71% melhoria, né, na proteção de motores turbinados, né, ou com turbocompressores. Temos também 25% maior controle da formação de borra, ou seja, é fundamental que a gente controle esse quesito de formação. A formulação do produto deve ser com básicos melhorados, básicos sintéticos, básicos que tenham inibidores de oxidação presentes para evitar esse processo, que inicie esse processo. Por quê? Porque estão trabalhando muito mais quente. 48% melhor em promover a economia de combustível, ou seja, eu consigo até melhorar não só através, né, da redução de viscosidade, que a gente começa a ver o 0W20, né, o 530 e o 0W16, que eu sei também que vocês estão pensando, olha, mas quem que está pedindo isso? Nós vamos falar um pouquinho mais à frente por que resolvemos lançar esse produto nessa classe de viscosidade. E aí eu queria entrar agora um pouquinho e falar em cima dos produtos. Então, os produtos que nós começamos a produzir, voltando, antecipando as demandas dos fabricantes, né, que começam a aparecer aí, vocês vão começar a notar, eles vão começar a solicitar produto de classificação SP na viscosidade 0W20.
Temos alguns exemplos aí que a Honda, a própria GM, né, a Fiat, a Ford vão para esse caminho, definindo essas classificações. Por exemplo, a GM vai pedir um Dexus 1 geração 2, um produto 0W20 de viscosidade, sintético, com o ProDS, que todos sabem que é uma tecnologia que ajuda muito na limpeza do motor, ou seja, o motor tem que funcionar num ambiente limpo para ter 100% do seu desempenho. Nós temos a Fiat com essas duas especificações, né? A Fiat Chrysler também, e a Ford na especificação 962A1 e 947A. Então, esses são os principais montadores que já estão sinalizando, né, para o uso de um 0W20 API SP. E garanto a vocês que brevemente nos manuais desses veículos estarão essas recomendações e essas especificações. Então, primeiro produto que estamos falando, um produto sintético, classificação API-SP, com todos os benefícios. Eu queria também pontuar aqui, que eu acho que é super válido, que, olha só, então esses produtos são só para os motores turbinados, com TGDI, né, de 3 cilindros? Não, são motores, os motores mais modernos. É uma evolução, né? Se você vai notar que a necessidade do SP ela surgiu por essas demandas, mas elas podem ser aplicadas também nos motores híbridos, né? Os motores híbridos também vão utilizar dessa classificação de desempenho API SP e GF6. Então, ela não está restrita só a esses motores menores, mais compactos, de 3 cilindros, turbo alimentados, né, e com TGDI, com injeção direta. Ela pode ser utilizada em qualquer outro motor anterior, com benefícios muito relevantes. Vocês viram no gráfico T da Aranha a quantidade de proteção que entrega aos motores se você usar um óleo de classificação API-SP. O próximo produto que eu queria conversar com vocês é o Aboline ProDS Full Synthetic 5W30. Né? É um produto que também atende a Dexus 1 geração 2, atende a Fiat, atende a Ford, atende a Fiat Chrysler, e também para os japoneses, né? A Honda, a Toyota está pedindo um 5W30, a Honda continua no 0W20, né? Então, a Toyota usa já a viscosidade 530, ainda numa classificação API-SN, mas, como eu disse, elas, principalmente a Toyota, no caso aqui, ela fará o uso dessa especificação API-SP em breve para seus veículos, ok? E por fim, sempre informação importante, né, que a gente sempre trabalha em função do manual do veículo. Como eu disse, deixar que se antecipou a esse momento, né, tecnológico, trazendo, inovando, lançando uma classificação de desempenho API nos seus produtos, antes mesmo das montadoras fazerem essa solicitação. É claro que a gente tem informação de que o mercado vai nessa direção, vai solicitar API-SP, então são produtos realmente de alto desempenho e que servem não só para os motores turboalimentados, mas também para os motores híbridos, com essas tecnologias start-stop que circulam aí no mercado. O posicionamento da linha, né? Como que fica a linha, então? A gente tem lá os produtos. O primeiro produto é o mineral, a PSL. Esse produto, se a gente pudesse colocar aí um posicionamento de qualidade e preço, né? É o produto de entrada da companhia, é um produto que logo a ANP vai vir e falar assim, olha, o API-SL já não é mais permitido. Então, é um produto muito bom, mas para um momento tecnológico do passado, quando tinha-se um motor ainda carburado, quando tinha uma outra tecnologia de motorização circulando no país. Então, cada vez que os motores evoluem, os lubrificantes têm que acompanhar essa evolução, né?
Então, nós temos um segundo posicionamento, que seria o nosso 15W40 semissintético, né? A gente sai do óleo mineral e vem para um semissintético com a especificação API-SL. Depois a gente dá um outro salto aqui de qualidade e começa a formular os produtos semissintéticos na viscosidade 530, 1030 e 1040, um básico semissintético de classificação API-SN. A gente não tem nenhum produto API-SL nessa categoria. Aqui começa a aparecer o conceito do escudo protetor, né, nesses produtos semissintéticos. E aí a gente vem dar um outro salto de qualidade para os produtos sintéticos de API-SN, que tem o escudo protetor Pro-DS. O que significa o Pro-DS? São uma maneira que nós encontramos de diferenciar que, quando é Pro-DS, é um escudo protetor profissional, que você obtém o máximo de limpeza no motor. Quando você usa um produto sintético só com escudo protetor, ele mantém sim o motor limpo, mas ele não é tão perfeito quanto o Pro-DS, que já utiliza um básico sintético, e então os resultados são mais satisfatórios quando se usa um produto Pro-DS. E vocês podem notar que toda a linha sintética da Texaco, ela é classificada como Pro-DS. Professional Deposit Shield, o escudo protetor profissional. E ali no topo, né, mostrando nossa tendência, né, de empresa tecnológica, de sair na frente, a gente traz 3 produtos para vocês, que são os produtos sintéticos, API-SP, na viscosidade 0W20, 5W30 e numa viscosidade 0W16. Essa viscosidade mais baixa, a gente não está nem falando muito nela, porque ela é uma tendência para o ano de 2021 ou 2022, né? A Toyota e a Honda já sinalizam que irão para essa redução de viscosidade, porque você só obtém economia de combustível quando você diminui a viscosidade, né? Então, você tornar o carro mais econômico através da viscosidade, obviamente você vai tornar ele menos poluente, né? E você terá, então, esse posicionamento futuro aí das montadoras apontando para uma redução. E não para aí, tá, pessoal? Depois do 0W16, vem o 0W8, o 0W4 e assim sucessivamente. Mas esses produtos, a partir do 0W16, eles já são classificados como IOSAC GF6B, enquanto os anteriores, tanto o 0W20 quanto o 530, é somente IOSAC GF6A. Então, a especificação B, ela vem diferenciada também no futuro, e ainda, antes que me pergunte, não existe nenhuma montadora que está recomendando em manual essa viscosidade, mas como eu disse a vocês, né, para os motores mais novos, principalmente os japoneses, a Honda e Toyota, já estão sinalizando a utilização de um produto menos viscoso ainda, numa categoria de desempenho API mínima SP. Bem, aqui só para mostrar para vocês os produtos, né? Nós temos, então, efetivamente em uso, produzindo e que vai ser comercializado imediatamente a viscosidade 0,20 e 5,30. O produto 0W16 é um produto que a gente já tem a tecnologia, já tem o rótulo, já tem embalagem, só falta produzi-lo, mas por enquanto ainda não é o momento de colocá-lo no mercado, porque ainda não existe uma demanda efetiva por essa viscosidade, mas já está pronto. A gente quer dar o recado aqui para vocês, consumidores, que a Texaco saiu na frente, que a gente tem o produto, que é a tendência e que nós vamos não só utilizar nesses motores turbo TGDI, mas também para os motores híbridos e principalmente nesses veículos que têm esse recurso de start-stop, né?
Esses são os lançamentos da Texacos. O posicionamento, a gente viu, estão numa categoria muito superior à categoria API, SN e SN Plus, que alguns competidores possuem. E aqui, só para mostrar para vocês, são as ações de divulgação que nós estamos implementando no Brasil, participando das lives no Mecânico, Olho no Óleo, Oficina Brasil, Quatro Rodas, Autosport, e também toda essa mídia visando a capacitação, né, através dessas lives que nós estamos fazendo aqui com vocês, para que a gente possa realmente ser uma empresa tecnológica que saia na frente do mercado, das demandas do mercado, e possa oferecer aos nossos clientes o que é de melhor, que há de mais tecnológico no mercado brasileiro. Eu encerro por aqui, né? Agora a gente vai, na sequência, falar um pouquinho com vocês e responder as perguntas e respostas, que, como for orientado, peço que vocês listem lá no bate-papo quais são as dúvidas, se ficaram algumas dúvidas, perguntas, para a gente possa aí, ter uns 15 minutos aí de perguntas e respostas. Vamos lá, já tem algumas aqui que já me passaram. O Herbert de Oliveira, obrigado, Herbert, pela participação. Ele fala assim, depois queria saber o que é essa classificação USAC. É europeia, é americana? Quem exige essa classificação? Ótima pergunta, Herbert. Olha só, USAC é uma associação dos americanos e dos japoneses. Então, nós temos a API, que é a prepulsora, que são os americanos, o Instituto Americano do Petróleo, que classifica o desempenho dos lubrificantes. Depois nós temos a ACEA, que é a Associação dos Construtores Europeus Automotivos. Temos duas associações, uma americana e uma europeia. E depois surge, então, a USAC, que é uma junção entre os americanos e os japoneses, muito preocupados com essa questão de motores menores, de menor tamanho, mas com maior potência, turboalimentados, que queimam combustível à base de etanol. Lá nos Estados Unidos, o etanol provém do milho, aqui no Brasil é da cana-de-açúcar, né? Então, para cada mercado, existem algumas nuances que você precisa tomar cuidado, porque varia um pouquinho a qualidade em relação ao combustível. Então, preocupado com esses motores, a USAC nasceu, né, para também classificar os desempenhos dos motores baseados nesses quesitos que eu comentei com vocês. Os motores menores, que consomem um combustível misturado com etanol, uma gasolina misturada com etanol, motores turboalimentados, menores tamanho, maiores potências, maiores temperaturas. Então, surge a classificação que ela segue muito parelha ali com a API, né? Tanto é que você associa a API-SN com o USAC GF5, né? E ela traz também uma preocupação, a USAC, o Herbert, com relação à economia de combustível, né? Então, quando você tem economia de combustível, você olha para a especificação do produto, opa, esse produto é um USAC GF5, certamente ele é um produto que traz na sua formulação o requisito de economia de combustível. E agora, então, com a evolução de API-SN para API-SP, a USAC também ela se desdobra em duas classificações, o USAC GF6A, que são esses produtos 0W20 e 5W30, e aí o SAC GF6B, que seria o 0W16, que ainda, nesse momento, não existe nenhuma demanda no mercado brasileiro. Vamos lá, vamos ver se eu não conseguir responder. Por favor, Herbert, pergunta aí novamente, tá? Agora é a hora da gente tirar as dúvidas aqui. Vamos lá. Então, também do Herbert, vamos lá. Um lubrificante de menor viscosidade é melhor do que um lubrificante com maior viscosidade? Olha, pelo que nós estamos observando, Herbert, nos motores, existe uma tendência de redução de viscosidade, né? Eu que estou há mais tempo nesse mundo de lubrificantes, os motores do passado eram lubrificados com o quê? Com óleo 20W50. Né? Antes era até monograu.
Aí passou a ser multiviscoso 20W50. E o que nós estamos observando? Que estamos reduzindo cada vez mais a viscosidade do produto. Então, para a lubrificação, reduzir a viscosidade é extremamente importante no sentido de obter economia de combustível e melhorar a lubrificação. Ora, mas o que tem a ver a viscosidade com a economia de combustível? Se você tem um óleo um pouco mais fino na partida frio, ele vai sair lá do cárter, ele vai ser bombeado, passar pelo fio e subir até o eixo de comando de válvulas com uma velocidade muito mais rápida. Então, você atinge pontos mais distantes do cárter com o óleo em uma fração de tempo menor, ou seja, você garante a lubrificação efetiva. A questão de reduzir a viscosidade, muitos mecânicos acham que o óleo é muito fino, ele não vai suportar. Mas existe alguns truques que, quando você afina a viscosidade do óleo, você tem que manter um mínimo de película lubrificante. Então, não é porque o óleo é mais fino que ele vai romper mais facilmente a película. Depende de outras condições. Depende de um requerimento que chama-se HTHS, que é alta temperatura e alto cisalhamento. Depende da estrutura molecular desse básico, depende da aditivação. Então, é claro para nós que sim, os lubrificantes menos viscosos hoje você consegue fazer com que a bomba bombeie mais fácil, roube menos energia do motor, o motor consuma menos e, por consequência, polua menos. Esse é o grande drive de se reduzir a viscosidade, sem prejudicar a proteção. Nenhuma montadora reduziria a viscosidade do óleo se ela encurtasse a vida útil dos seus motores. O motor no passado durava mais porque o óleo era mais viscoso? Mito, mentira. Hoje os motores são feitos para durar uma certa quilometragem, né? A durabilidade é importante porque é um bem caro, é um ativo caro para se adquirir e você não pode se comprometer a redução. Aí surgem essas novas tecnologias, novos aditivos, novos materiais, enfim, para melhorar sempre essas condições. Vamos lá. O Herbert está participando, hein? Pois precisamos dar um brindezinho para o Herbert aí, que está, olha, um lubrificante de viscosidade menor, já respondi. Posso usar um óleo sintético nos motores da década de 90? Boa pergunta também. Pode, por que não? Lembre-se que nós sempre temos que avaliar um lubrificante com relação à sua natureza, e aí entra essa sua pergunta. Eu tenho lubrificante de natureza mineral, semissintética e sintética. E é nessa ordem aqui, ó, mineral, semissintético e sintético. Cada vez que eu venho andando para cá, eu venho melhorando a qualidade da natureza do meu produto. Ou seja, se eu passar a usar um óleo sintético, eu estou melhorando a natureza desse óleo básico. Agora, só porque eu melhorei a natureza do óleo básico, se eu melhorei a classificação API de desempenho, eu posso aumentar o período de troca? Não. Você tem que manter o período de troca original daquela época, porque na década de 90 você não tinha as condições operacionais de hoje, né? Você tinha talvez motores não com essa injeção direta, você tinha outros materiais, era uma outra concepção tecnológica. Então, assim, evoluir no quesito natureza do óleo e classificação de desempenho pode ser feito. O problema é não achar que, porque melhorou o óleo, pode aumentar o período de troca. Olha, eu trocava um óleo com óleo mineral com 5.000 quilômetros, agora eu estou usando um sintético, eu vou trocar com 10. Se no manual permitir essa ampliação, ótimo. Mas nunca é assim que funciona. Você usar um produto de natureza sintética, você vai dar mais proteção. Você vai evitar que esse produto se oxide, que ele vire borra, que ele vire uma lama, que gere aquele verniz. E isso aí favorece o pleno funcionamento do seu motor. Outra coisa que é importante, que eu acho que todas as minhas apresentações as pessoas perguntam, é o seguinte:
Nós temos um manual, e também nas minhas apresentações vocês viram, sempre seguir o manual do fabricante. É ele quem define qual é o melhor produto para aquela geração de motor, para aquela geração de motor. Então, se a gente pensar que a gente pode alterar isso aí sem nenhum prejuízo à lubrificação ao motor ou ao próprio óleo, é um tanto quanto simples demais, porque esses caras testaram exaustivamente todas as condições operacionais daquele motor, para aquele combustível, para aquele regime operacional. Aí não entrou uma questão que é muito importante, que as pessoas precisam entender que a forma como eu utilizo o meu veículo modifica o intervalo de troca, até mesmo para o óleo sintético. Não é porque é sintético que eu posso castigar e fazer na maior severidade que a montadora não previu e o produto vai suportar. Então, tudo foi testado, tanto em bancada, em laboratório, quanto em campo, para se chegar a um produto que entregue a melhor condição de lubrificação. Vamos aqui, outra pergunta. Mais uma do Herbert. Todo mecânico gosta de engrossar o óleo depois de 100 mil quilômetros. É justificado? Não é. O que acontece? Por que os mecânicos têm essa mania, às vezes, de falar que após uma certa quilometragem você pode aumentar a viscosidade? Isso aí não é correto. Se aquele motor sempre utilizou o lubrificante recomendado, por que você vai alterar a viscosidade? O motor nasce usando óleo e vai morrer usando óleo. Ele vai viver todo o seu ciclo de vida útil usando a mesma viscosidade. Mas Nelton, sabe o que acontece? Começa ali um desgaste nos anéis, começa a aumentar esse desgaste. Por quê? Porque estava utilizando um lubrificante que não é o adequado para aquele motor. Seja em viscosidade, seja em classificação de desempenho, seja em natureza, seja na especificação como um todo. Aí tá bom, você coloca um óleo mais viscoso, né? Você entrou, preencheu aquela folga ali entre anel e camisa, resolveu o problema de fumar, não está mais saindo fumaça do escapamento, mas você alterou a viscosidade do produto. Onde o lubrificante precisaria ou vai precisar de uma viscosidade menor para poder entrar entre uma superfície e separar uma superfície de outra, ele está mais viscoso e não consegue entrar. Então, você começa a aumentar o seu problema. Então, em tese, não devemos aumentar a viscosidade porque o motor está desgastado. Motor desgastado, não existe óleo que recupere, não existe nenhum lubrificante aumentando a viscosidade que vai lá e coloque material. Desgastou, tem que fazer intervenção mecânica e recuperação. Ok? Vamos lá. Marcelo Rocha, vamos lá, Marcelo. Alguns dos produtos com API SP poderiam ser aplicados em caminhonetes diesel leve, né? Olha, Marcelo, por enquanto é só para linha a gasolina, ou flex, né? Para a linha diesel, ainda não. Esses produtos são dedicados, foram projetados na classificação API-SP e o SAC GF5. Esse GF vem de gasoline fuel, né? Ou seja, combustível gasolina. Então, nós não temos ainda nenhum produto dentro dessa classificação API-SP que possa ser aplicado nos motores diesel. Paulo, Delton, essa nova linha tem também os veículos para diesel que trazem com filtro particular? É a mesma resposta, né, do Marcelo, né? Essa linha de produtos não foi feita para atender esses veículos movidos a diesel, né? A partir de 2012, todos os veículos diesel precisam atender a norma de emissão de poluentes, né? E aí começa a aparecer que eles possuem esse equipamento chamado DPF, que é o filtro de particulado de diesel, mas aqui nesses lançamentos, nessa viscosidade, nós estamos falando
não dos motores diesel, nem mesmo dos leves, né? Nós estamos falando dos motores de gasolina. No mercado, Anderson Amaral, no mercado a lubrificante 530 PI SN e o SAC GF5, a CEA 5B5. A nova linha PI SP é superior a ele em todos os requisitos? Olha só. As classificações que você cita aqui, a CEA A5 e B5, são as classificações europeias, com a letra A são para os veículos a gasolina e a letra B para os veículos leves, diesel, picapes, vans e SUVs, né? Mas são classificações que remetem às motorizações diesel leve anterior a 2012, porque a partir de 2012 a classificação ASEA passa a ser a CEA C2 e C3. Então, voltando a falar para vocês, esses produtos não são dedicados, não foram formulados para atender essas motorização diesel, né? Eu não sei se futuramente teremos um produto dedicado para essa aplicação. Hoje, para ser um produto que atenda a linha diesel, com essas, principalmente esses motores diesel equipados com DPF, precisa trazer no seu requerimento, na sua classificação, o desempenho ASEA C2, C3, C5, quem sabe até C6 no futuro. Vamos ver aqui outra pessoa. É o Herbert de Oliveira. Qual é o tempo de troca do óleo API SP? Não em quilômetros, mas em tempo, de ano em ano, mesmo não atingindo a quilometragem. Bem, como eu disse, Herbert, nós estamos nos antecipando às demandas que as montadoras utilizarão. Então, cabe a elas, no momento que começar a sair no manual a recomendação do SP, definir também esse período de troca, seja ele em quilômetros ou seja ele em tempo. O que nós vimos ali, que eu acho que eu queria ressaltar muito para vocês, é que o produto SP ele tem realmente uma robustez muito maior que o SM. Então, provavelmente, nós temos que esperar que o OEM, né, que o fabricante defina isso, qual será o período de troca adotado quando se recomenda um SP, um API-SP e o SAC GF6. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não, acho que tem aqui qual já respondi. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Estamos aqui, estamos praticamente aí com 1h e nem 1h de live, né? Então tem tempo ainda para algumas perguntas e algumas respostas. Delton, o Leandro viu que você mostrou um slide que mostra a escala, porém não viu o API SJ. Leandro, você não viu porque essa classificação de desempenho ela está proibida a comercialização no Brasil pela resolução 22 da ANP. Então, a partir de 2017, se eu não estou enganado, a ANP proibiu a produção não só da Texaco, mas de todos os fabricantes lubrificantes que produzissem um produto de classificação API SJ. Por isso que ela não aparece lá. O mínimo hoje requerido é API SL. Não existe nada que possa ser comercializado, vendido e aplicado de classificação SJ para motores no Brasil. Isso foi uma decisão, como ele disse, da ANP, através da resolução 22, que acho que começa a vigorar a partir de 2017, se eu não estou enganado. Ok. Mais alguém? Bem, enquanto a pessoa vai pensando em algumas
perguntas, eu queria repassar com vocês rapidamente quais foram os tópicos que nós tratamos hoje, tá? Nessa nossa apresentação. Mostrar para vocês que o mercado, o lançamento do Avoline sintético foi uma demanda que nós quisemos sair antecipadamente no mercado, sendo a primeira empresa de lubrificantes a lançar a classificação de desempenho API-SP e o SAC GF6, e ela está pautada, essa decisão, em todas essas tendências que são as restrições de emissões, né? Poluir menos, uma alta demanda, né, por eficiência energética, ou seja, a gente está vendo o aparecimento de veículos híbridos, nós temos o aumento da frota com a tecnologia de start-stop e a migração de alguns motores para a versão turbinada, né? São os motores turbo, que a gente pode observar que eles começam a aparecer nos motores de menor cilindrada, né? 1.4, 1.2, 1.3, mas nem por isso menos potentes. Eles começam a atingir potências superiores, né? Que dá uma resposta de direção muito bacana, muito legal em termos de agilidade, né, nesses veículos. Mas ele traz também algumas questões de temperatura, né? A preocupação com a turbina. E a grande notícia é o seguinte, olha, que só tende a crescer esse mercado, esse cenário no Brasil, com a presença, vamos dizer, de metade da população de carros serem turbinados até o ano de 2022, né? Ou seja, novas famílias de motores, os principais montadores Honda, Chevrolet, Volkswagen indo por esse caminho. Aqui eu trouxe alguns exemplos de modelos que já estão circulando com esses sistemas, né? Seja ele a turbina, seja ele com start-stop, né? Motores de 3 cilindros, motores 1.4 turbinados, ou seja, 1.5, 1.6, ou seja, você tem já uma população de carros de alguns modelos circulando no Brasil com o TGDI. Lembrando, TGDI é Turbo Gasoline Direct, ou seja, a injeção direta da gasolina na câmara de combustão, como pode ser visto nessa imagem aqui à esquerda no nível superior, né? Você faz a injeção dentro da câmara de combustão. Então, você tem um aproveitamento maior, você tem uma potência melhor, mas você traz alguns problemas também, como formação de depósitos, como aumento de temperatura, que você tem que fazer com que o seu lubrificante seja capaz de lidar com isso, né? E lubrificar turbina também, né? Lubrificar turbina não é uma tarefa muito fácil para os lubrificantes, porque elas trabalham em altíssimas rotações. Esse é um dos motivos também que eu poderia dizer que é a tendência de usar óleos menos viscosos, né? Você imaginou lubrificar uma turbina com 20W50? Seria praticamente impossível, né? São equipamentos que têm uma altíssima rotação e o produto 20W50 não seria capaz de fazer essa lubrificação. E aí, as consequências dos motores, o aparecimento de temperaturas mais rápidas, o aparecimento do LPSI. No Brasil, ainda, o LPSI, ele é, vamos dizer, está começando, né? Não temos muitos casos relatados. Mas qual que é a origem do LPSI, da pré-ignição a baixa velocidade ou a baixa rotação? Como eu disse, não existe ainda uma causa já definida para é isso, é somente isso. Mas sabemos que com a utilização de lubrificantes, com novas tecnologias de aditivação, de novos tipos de aditivos, você... análise negada lá, você não tinha vendido. A formação da pré-ignição. Aqui uma imagem rapidamente do que como é que funciona, né, a pré-ignição e do que ela causa, quais são os problemas que ela causa nos pistões, principalmente, e nos anéis. Chega a quebrar, né, os pistões e anéis, né? Então, isso é prejuízo, é uma coisa que não é possível nem passar por nossa cabeça que isso possa acontecer durante o funcionamento do motor. Então, o lubrificante tem que contribuir e ele, na categoria PSP, ele vai realmente fazer
redução e eliminação da pré-ignição a baixa rotação, né? Evitando quebras, então, não só do pistão, mas quanto dos anéis também. E quem vem para controlar essas questões é a nova classificação API-SP e o SAC GF6. Tá? Aqui passamos rapidamente sobre os testes, são 7 novos testes de motores, pegando alguns que foram melhorados, foram mais severizados, podemos dizer assim, e mais 2 testes novos, que são a questão do LPSA e a proteção contra desgastes na correia do sincronismo. Lembra que eu falei, muitos desses motores aí, as correias de sincronismo, né, elas não são mais por correias, são por correntes, né? E você acaba por, nesses motores turbo, gerando muita fuligem, e essa fuligem vai atacar esse sabre das correntes, deixando uma folga maior e levando a tirar o motor de ponto. Aqui o nível de proteção, muito mais robusto o produto. Os produtos com as suas classificações e com os seus benefícios, né, comparado com a classificação SN. Ali, me desculpe um erro, tá? É comparado à classificação API SN e não SP, tá? E aqui a gente vai verificando, então, os produtos, tá? Tanto o 0W20, quanto o 5W30, e quanto ao posicionamento. Veja que eu não estou trazendo a informação do 0W16, visto que ainda não existe nenhuma montadora que está já definindo que vai utilizar essa viscosidade em seus motores. Mas temos informações que esse é um caminho que provavelmente Honda e Toyota seguirão na vanguarda em frente aos principais fabricantes de carros no Brasil. Tá? E por último, os produtos, para mostrar para vocês que, independente dessas condições aí de motores turbinados, ainda a gente pode aplicar isso aí em todos os outros motores mais modernos com vantagens. É aquela famosa regra de ouro. Se eu tenho um carro, por exemplo, que pede 0W20 e pede PSN, por que não usar um SP? Só tenho ganho, só tenho proteção, durabilidade e robustez ampliadas, e se eu quiser melhorar a lubrificação, eu posso usar sim nesses motores, mesmo não tendo essa característica turbo e TGDI. E para os motores híbridos também, né? Ou aqueles que possuam a tecnologia Start-Stop. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Se não entrou, vamos ver aqui. O Herbert de Oliveira, o óleo 100% sintético não tem nada de petróleo na sua composição? Não, Herbert, o produto sintético, indicou para mim com umas 3 vezes do produto mineral, né? Ele não, pelo menos desses produtos que nós estamos falando aqui, de base sintética, ele é de origem mineral, só que ele é um básico mais tratado, é um básico que tem uma uniformidade no tamanho das moléculas, ele tem uma pureza mais avançada, então ele é sim de origem mineral, ele não vem de outra fonte, pelo menos para motor, tá? Existem básicos sintéticos que vêm de outras fontes, por exemplo, os ésteres, mas que não são aplicados em motores de combustão interna, lubrificação de motores de combustão interna. E o Herbert de Oliveira, posso usar esse SP no lugar de um ACN em carro que não tem injeção direta, ou esta classificação é só para esses motores? Bom, eu acho que o Herbert estava digitando quando eu respondi. Pode sim usar, só tem ganho. É aquela famosa regra de ouro, olhando sempre a viscosidade, obviamente, né? Se você tiver, por exemplo, um produto que 5W40, por exemplo, que pede da linha Volkswagen, você pode usar um 0W30? Não, né? Vamos manter a fase quente, que é a viscosidade na segunda parte da nomenclatura, né? O SAE 40.
e vamos usar, podemos reduzir um pouquinho sempre a aplicação na fase fria, reduzindo a quantidade de W, ou seja, se pede um 10W, pode usar um 5W, que você tem a vantagem da partida frio. Mas se estiver enquadrado na questão de viscosidade, quanto melhor a API, melhor para a proteção do motor. Quanto melhor a natureza, se usar um óleo sintético, melhor para a lubrificação do motor. Não tem contraindicação não nessa questão, porque é um motor mais antigo, eu não posso usar um óleo melhor? Pode. Lembrando, não pode ampliar período de troca, que aí é outra condição. Bem, acho que a gente finalizou as perguntas. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, agradecer essa live que foi muito interessante, muito boa participação, e deixar aqui a minha mensagem final para vocês, que fiquem seguros, né? Com saúde, muito cuidado nesses momentos de pandemia, e obrigado por estar conosco aqui durante essas quase uma hora e 10 minutos. Obrigado a todos, até a próxima live, se Deus quiser. Obrigado, Delta. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação.